Olá, sejam bem-vindos à Rádio Sbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. E hoje nós vamos ter um episódio do programa Dose de Atualização com o tema Tratamento de Dismetria. Eu sou André Perim e eu vou conversar com os colegas e amigos, o Wagner Nogueira da Silva, que é um grande especialista lá do Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, e o Epitácio Leite Rolim Filho, que também é um grande especialista, representando o Nordeste aí, um dos maiores nomes do Nordeste, do Recife. Boa tarde a vocês, meus amigos, sejam bem-vindos aí ao nosso programa de podcast. Boa tarde, obrigado pelo convite a todos vocês. Vamos começar, vamos lá, né? Salve, salve, André. Salve, salve. Tasso, um prazer estar aqui participando com todos da SBOT nesse podcast aí. Vamos sim bater um papo. Eu acredito que a gente pode aprender e discutir algumas coisas úteis aí nesse assunto que é muito interessante das dismetrias. Eu queria até você ver como é que as coisas são, né? Essa semana surgiu uma coisa interessante na minha vida prática. É, eu pedi a cirurgia de um paciente, tem mais de um mês, e chegou uma negativa do convênio. E foi a pior negativa que eu já. Negativa a gente toma todo dia, toda hora, em todas as circunstâncias. E a negativa foi o seguinte: é um rapaz novo, superativo e tem uma sequela de fratura de fêmur. E eu resolvi alongar o fêmur dele. Eu não lembro exatamente o valor, mas acho que ele tem uns 4 centímetros de diferença de uma perna para outra. E o auditor do convênio, em letras garrafais, escreveu assim: essa cirurgia é muito perigosa, não tem sentido ela, então eu recomendo que você utilize uma palmilha no teu paciente. Eu juro que, se quiser, eu mostro o e-mail para vocês dizendo isso depois. Ele recomendou que eu não fizesse a cirurgia. Obviamente, o desempatador disse que ele que estava certo e não eu. É, eu me senti um pouco burro ou chocado, ou não sei dizer. Então, eu queria perguntar para vocês, quando é que vocês acham que tem que, quando é de uma forma bem simples, quando é que a gente tem que botar uma palmilha em alguém? Quando é que a gente tem que alongar um osso? Quando é que isso é importante de fato? O auditor que está certo e eu que não sou tão inteligente, como é que vocês julgam esse tipo de circunstância? É do dia a dia de vocês esse tipo de problema? Doutor Wagner, quer falar primeiro, doutor Wagner? Fala, Pode ir, Wagner, fica Pitácio, à pode vontade. ir. Fica à vontade, Então, Pitácio. realmente os convênios estão se superando a cada dia que passa, né? Nessas situações aí. Eu não sei o que acontece, mas parece que eles vão pelo lado do convênio aí e esquecem o que realmente é ciência, né? O que é a indicação clássica, né? Para alongamento, né? Então, se é aquela clássica alongamento, para botar uma palmilha ou alongamento, a gente prefere palmilha pelo menos até 1,5 a 2 centímetros, né? E depois daí, dependendo se o paciente tem maturidade esquelética ou não, que a gente vai optar por episodese, contralateral ou mesmo alongamento. Nessa aí está uma clássica indicação para alongamento mesmo. Mesmo naqueles casos em que se pode fazer episodese, em alguns casos de esqueleto imaturo, no meu caso, por exemplo, que eu sou baixinho, eu não queria que fizesse essa episodese para mim, para ficar mais baixo, não. Eu ia preferir o alongamento ósseo. Senão ia virar condroplado menor e ficar mais baixo ainda, né? Não dá certo, né? Eu acho que são dois problemas numa situação dessa. Um problema é um problema relacionado à falta de atualização da maioria dos convênios com relação aos novos procedimentos de ortopedia. Isso é um problema que a gente tem muito grave. Eu fui um dos coordenadores do estudo feito pela SBOT com relação à nova tabela de referencial de procedimentos, e a gente vê que as tabelas de procedimentos, mesmo da AMB, as mais antigas, e dos convênios também, que não se atualizaram, ainda não contemplam uma série de tratamentos de ortopedia, dentre eles, uma série de tratamentos de reconstrução e alongamento, né? Isso é um problema que é um problema trabalhista, um problema ético, inclusive, porque você recebeu uma resposta de um colega sugerindo o tratamento que deve ser feito num paciente que ele nunca examinou, isso aí é até uma falta de ética por parte desse auditor. Agora, do ponto de vista clássico, né, o Epitácio falou muito bem. O que é clássico na literatura hoje é você propor o tratamento das dismetrias a partir de 1 centímetro.
Eu fiz um trabalho aqui em Belo Horizonte, no ano de 1999, e nós fizemos a mensuração dos membros inferiores de 320 soldados do Exército. O modelo que a gente pegou de soldado do Exército é considerado um indivíduo com normalidade esquelética, né? E nesse trabalho de 320 voluntários, nós identificamos que apenas 8% deles tinham os membros equalizados. Em torno de 90% tinham uma diferença de até 1 centímetro e 2% deles uma diferença acima de 2 centímetros, que às vezes não tem uma repercussão clínica pela estatura mais alta desses pacientes. Mas o que é o clássico é isso mesmo, até 1 centímetro a gente mantém uma observação desde que não haja nenhum desconforto para o paciente, até 2 centímetros a tendência é ser conservadora a nível de uso de uma palmilha, uma órtese, o que for possível, e acima de 2 centímetros a conduta é como o Epitácio falou muito bem, se for uma criança que você ainda tiver a possibilidade de fazer uma epifisiodese, você achar a idade ideal, em não sendo mais uma criança, sendo um adulto, aí a proposta inicial é o alongamento, porque se trata de uma cirurgia que não é tão mórbida. Alongamentos de até 5 centímetros, os resultados hoje comprovados são muito bons. E é bom lembrar que tem alguns indivíduos que, em virtude da seleção desse indivíduo, eles não vão se comportar tão bem com um fixador externo ou mesmo um sistema de alongamento, que é o que a gente disponibiliza hoje no Brasil. Você tem a opção de fazer um encurtamento contralateral em indivíduos de estatura mais elevada. Mas eu acho, André, que você está completamente certo. O colega que me desculpe, ele está desatualizado, ele está desinformado e antiético de estar sugerindo coisa para o seu paciente que ele nunca viu. Quando você citou que você fez esse trabalho do Exército em 99, mas Sim. você começou a militar com essa área de reconstrução em que ano, mais ou menos? Exatamente em 1989, quando eu terminei minha residência, eu fui induzido pelo chefe do serviço, professor Mata Machado, a fazer o curso do Elisarve em março de 1989. Então, desde então, a gente vem trabalhando aí na área de reconstrução e alongamento. E você, Epitácio, em que ano você começou a trabalhar com reconstrução e alongamento? Em 99 para 2000. Tá, um pouquinho depois do Wagner, uns 10 anos É, depois. eu sou, Wagner é eu sou um pouquinho precursor, mais né? jovem. Uhum. Interessante, né, que no teu caso aí, ele nem questionou, parece que foi né, o OPME, né? Foi só Não, não. a indicação mesmo. É, Isso que eu depois achei mais grave. eu nunca tinha acontecido. Mas isso é interessante. Em 89, por exemplo, Wagner, você queria alongar um membro, o que você tinha era um aparelho de Lisarov, certo? Sim. Não tinha outra coisa para alongar. Não, já É, existia. Naquela época, além do fixador circular de Lisardo, já existia o fixador de Wagner. O que acontecia com o processo do fixador de Wagner é que a tecnologia da alongamento clássico de Wagner, ele trazia muitas complicações, porque ele associava o sistema de alongamento ósseo numa velocidade muito rápida, depois uma osteossíntese interna com colocação de enxerto. Então, era um sistema de alongamento que tinha mais complicações e não se conhecia, né, muito bem a questão da regeneração de tecidos, que eu acho que foi a maior contribuição que Elisardo trouxe para a literatura médica. Não só o aparelho, que te dá muito recurso, mas mesmo o conhecimento de regeneração de tecido, o ritmo de alongamento, os cuidados com as partes moles, tudo isso, sem dúvida. Mas naquela época já existia essa possibilidade. O Hospital da Baleia, para você ter uma ideia, o primeiro relato de alongamento que aconteceu foi um paciente com sequela de paralisia, que no ano de 1952 foi submetido ao alongamento de Anderson. Então, o Hospital da Baleia já tem um histórico tradicional, em virtude de ser uma referência nessas necessidades, que foi um centro de tratamento de sequela de pólio, e depois se mantém aí com uma tradição muito grande nas doenças congênitas, depois politrauma, e hoje a gente tem um grupo de reconstrução e alongamento que tem um volume expressivo a nível do DataSUS, que a gente tem não só a parte de pós-traumático, de deformidade, perdas ósseas e etc.
E você, Pitácio, você começou já com Elisaro propriamente dito, não chegou a pegar essa época do aparelho de Wagner, né? Não, já apareceu os fixadores lineares, né, como o da Orthofix, já tinha já, né, e começou já no mundo também das hastes intramedulares também, né, também, mas começou muito depois, um pouquinho depois dessa data de 2000. Mas já fiz E, ho- alongamentos com fixadores lineares. e hoje em dia, para um alongamento simples de um osso longo, que tipo de material você utiliza? Como é que é a realidade atual da tua região? Enfim. Então, em relação à problemática dos planos liberarem, eles liberam mais facilmente o fixador linear, né? Não vou falar em marca aqui, mas os lineares. O fixador circular eu deixo para aqueles casos mais complexos, quando eu vou fazer algumas correções de deformidades associadas também, né? A haste intramedular, a gente tem dificuldade aqui. E Wagner, você que vai muito lá no centro do Peile, o que você vê de diferente, de tendência e coisas que a gente não tem aqui ou vai ter no futuro, talvez próximo? O que você acha que a gente está atrasado ainda? Vamos colocar assim. Nós temos um problema no Brasil que é o problema da regulação, né? A gente está na América Isso. Latina e o único país hoje da América Latina que tem um controle de restrição de materiais que já foram aprovados, tanto no FDA lá nos Estados Unidos como na Comunidade Europeia, o único Brasil que limita ainda o uso de materiais de última tecnologia é aqui no Brasil. A gente sabe que no resto da América Latina os colegas já estão utilizando as artes de alongamento interno, que hoje é uma realidade. É lógico que são Uhum. materiais de alto custo, são materiais em que a tecnologia ainda está em desenvolvimento. A gente vê que nos Estados Unidos, nos maiores centros, a arte Precise, já modelo de terceira geração, é a que vem sendo mais utilizada através do sistema eletromagnético e que tem também as suas restrições. O tamanho das hastes, eles limitam, às vezes, você fazer alongamento em crianças ou indivíduos de menor porte físico. O máximo que essas hastes elas permitem de alongar são em torno de 5 centímetros, com uma segurança mais adequada. Então, elas também têm seus limites. E em situações que o Epitácio falou muito bem, quando você tem a necessidade de correções de deformidades em mais de um nível, elas também têm uma limitação técnica. Eu ainda atribuo que o fixador externo ele é o recurso de alongamento que te dá o maior arsenal de possibilidades, no sentido de correção de deformidades em vários níveis, em vários ângulos, em várias deformidades. E outro fator importante, que não existe ainda nenhum sistema na medicina que te permita o controle da regeneração óssea tão adequado quanto o fixador externo. O que a gente usa mais aqui no Brasil é o fixador circular, principalmente a nível de saúde pública, né? Pelo SUS é a única coisa que tem. E nos outros sistemas de saúde suplementar e mesmo paciente particular, eu tenho usado, principalmente a nível de fêmur, num volume maior de alongamento sobre haste, principalmente, em que eu uso o fixador monolateral com uma haste intramedular para reduzir o tempo de fixação. E a nível de perna, eu falo que, para mim, o número um ainda é o fixador circular, que me dá muito mais tranquilidade, recurso, estabilidade, e os resultados que eu tenho são melhores. Então, eu sigo mais ou menos essa rotina de fixador linear com haste a nível de fêmur, fixador circular a nível de perna, e a experiência que eu tenho, eu tive a oportunidade de frequentar lá o Peile durante 4 anos, e fiz algumas cirurgias lá de haste intramedular. Eu não tenho dúvida que vai ser o futuro da evolução aí, do ponto de vista de tecnologia, de recursos, conforto para o paciente, e que isso aí, se Deus quiser, breve vai chegar no Brasil. Só para o pessoal ter uma ideia, você falou que tem uma limitação de tamanho, né, pela espessura dos canais, né? Se for uma criança é difícil Isso. alongar com uma haste dessa. Mas também tem uma limitação quantitativa, né, do quanto você consegue alongar. Você via, em média, alongamentos de quanto para um fêmur ou para uma tíbia com uma precise ou com uma análoga dessas da vida? No máximo 5 centímetros. Por uma medida de segurança, eu falo que quem talvez tenha maior experiência nisso no mundo hoje
é o Dor Taylor e o Rosbrook, lá do Special Surgery de Nova York, e eles têm uma rotina muito clara, o máximo de alongamento que eles fazem é de 5 centímetros, porque os casos que foram feitos com mais do que essa mensuração aí, eles tiveram problemas que não valeu a pena. Então, é 5 centímetros, é uma proposta que é colocada para o paciente antes da cirurgia, e esse é o sistema que é usado hoje com maior segurança. E Epitácio, você que trata muita criança também, me conta como é que você faz, o que que você acha que é o mais, vamos dizer assim, mais atual no sentido de você manejar, por exemplo, uma criança que chega no teu consultório, o pai e a mãe estão vendo que uma perna está ficando mais curta que a outra, já é mais curta que a outra, e quais são seus critérios para você, tipo, ou indicar um alongamento, ou indicar uma epifisiodese, em que circunstância você trabalha isso e como é que você conduz esse tipo de paciente? Então, o primeiro ponto aí que a gente tem que considerar, né, é o tipo de deformidade que está causando essa dismetria aí, essa disomelia congênita, né, uma emelia fibular, um fêmur curto congênito, aí por diante. Vai depender disso daí, da idade do paciente, e depois a gente vai prever, fazer a previsão de que vai acontecer com essa deformidade. Quando será essa deformidade? Quando a criança tiver a maturidade esquelética, pelos métodos convencionais que tem, como Multiply, por exemplo, ou outros métodos aí. Além disso, a gente tem que saber também as outras deformidades associadas. Ora, uma emelia vai ter outras deformidades, dependendo do tipo da emelia. Então, se eu tenho diante de uma emelia, sei lá, tipo 2 aí, eu tenho uma deformidade no tornozelo, eu vou com certeza preferir, dependendo da idade correta, da previsão que eu fizer, uma correção com os fixadores circulares. E minha preferência é pelos hexapoidais. Até porque ele nos dá uma precisão muito maior, né, esses fixadores. Então, certamente, a gente usa esses critérios. Ah, vou fazer uma epsodese. Então, se a dismetria no final do crescimento entre 4 a 5 centímetros, que é o padrão que se usa na literatura, outros 3 centímetros, e aí a gente pode partir para uma episodese contralateral, desde que seja só apenas uma dismetria. Agora, mesmo com 3 centímetros, se eu tiver de corrigir uma deformidade existente, congênita, no caso que a gente está falando aqui, eu prefiro, claro, não fazer episodese contralateral, fazer a correção do membro que tem a deformidade e que tem a dismetria para fazer a cirurgia simultânea. Correção e alongamento, mesmo com 3 centímetros. E também a preferência do paciente, você tem que considerar isso daí também. Ora, um paciente que vai ter uma estatura, como já falei no início, a minha estatura, eu não queria perder 3 centímetros de diferença da minha estatura final no crescimento, com certeza não. Então, veja que a gente tem vários critérios para poder, né, indicar um tratamento cirúrgico dessas crianças. E vamos lá, se a criança agora vai ter uma diferença aí de 15, 16 centímetros. Isso tem que ser explicado para a família. É possível fazer os alongamentos em etapas, como todo mundo sabe, né? Dependendo da situação, estabilizar as articulações acima e abaixo. Isso, não só Pele, mas vários outros já ensinaram isso para a gente previamente, que isso tem que ser feito antes, né? E entender direitinho essa história com a família, explicar direitinho que vai ser um longo casamento isso daí. Então, isso tem que levar em consideração e as complicações existentes. Isso você falou brincando, né? Mas uma vez eu tive um paciente que era um menino autista, com cognitivo bem comprometido, assim, e ele tinha uma dismetria, os pais vieram para eu alongar o fêmur dele. Era uma dismetria por um fêmur curto congênito, se eu não me engano, eu não tenho certeza, não consigo me recordar exatamente. Mas eu vi que o garoto não tinha a menor condição de usar um fixador, não tinha, pela questão cognitiva e pela questão familiar, etc. E eu propus uma epifisiodese contralateral e a mãe foi terminantemente contra, porque ele ia ser baixo, porque ia assim, com cognitivo comprometido, aquela coisa meio de maluco mesmo, que você fala assim, por quê, né? O que está acontecendo? Então, isso é difícil mesmo você propor para alguém ficar mais baixo não é a coisa mais simples do mundo. Mesmo que ele tenha um prognóstico, ele vai ter, em vez de 1,80, vai ter 1,75. Ah, mas não quero não, doutor. Eu não quero 5 centímetros a menos nem a pau, né? Não sei se acontece muito isso contigo, Wagner. Você tenta propor episodese contralateral ou não? André, eu acho que essa realidade ela atinge a todos nós que lidam com essa questão da lidar com a maior ou menor estatura, né? Mas eu a cada dia mais eu tenho proposto para as famílias aquele tratamento com a menor morbidade. A gente sabe que um alongamento ósseo ele é um tratamento prolongado com os seus riscos.
É um tratamento que hoje, felizmente, a gente tem resultados muito melhores do que há 30 anos atrás, mas ainda é um tratamento mais sofrido. E eu, particularmente, eu acho que a morbidade que você proporciona para uma epifisiodese, que você vai conseguir aí corrigir esses 4, 5 centímetros com o passar do tempo, é uma coisa que não tem um sentido você propor um alongamento. Sempre deixo a critério da família, mas eu procuro esclarecer ao máximo e valorizar ao máximo um tratamento menos mórbido, porque o alongamento ele tem as suas particularidades mesmo, ele tem os riscos. Já existem trabalhos, nós tivemos a oportunidade do Congresso Mundial que aconteceu lá em Cancún no ano passado, um alemão, um colega nosso, mostrando que existe um percentual de deformação óssea e até de diminuição do osso alongado, que pode chegar em torno de 4 a 6%, porque a gente não tem nenhum exame que nos dê a qualidade óssea do ponto de vista de resistência mecânica. A gente tem um exame que mostra uma qualidade radiológica que te permite fazer a retirada de um fixador e confiar naquele osso regenerado. Mas já tem em torno de 6%, e isso aí, para mim, não foi nenhuma surpresa, porque eu tinha pacientes com grandes alongamentos, que eu tinha feito alongamentos aí de 7, 8 centímetros, o paciente voltava depois e tinha perdido 1, 2 centímetros. Então, hoje a gente tem esse conhecimento, a gente tem que ter esse cuidado. E eu queria aproveitar para reforçar aí que o Epitácio falou, extremamente de valor, Epitácio, parabéns, você lembrar que essas doenças congênitas, elas não são doenças isoladas. Eu hoje classifico como uma síndrome. Não existe uma hemimelia em que não há comprometimento do tornozelo, que não há comprometimento do joelho, não existe um fêmur curto que não tem comprometimento do quadril ou do joelho. Então, o que é essencial o conceito não é o conceito de se tratar a diferença de tamanho. O conceito que a gente tem que lembrar é de deixar as articulações adjacentes estáveis, com o movimento funcional e a correção, principalmente do eixo e das dismetrias. Esse eu acho que é o princípio que tem que ser sempre lembrado quando a gente vai propor o tratamento ou de uma epifisiodese ou de um alongamento, considerando todas essas variáveis. E isso aí, eu fico muito feliz, porque em 1996 nós publicamos o primeiro trabalho sobre as anomalias do joelho no fêmur curto congênito, está na Revista Brasileira, e a gente, naquela época, já mostrava uma instabilidade ligamentar em virtude de hipoplasia ou agenesia dos ligamentos cruzados, uma hipoplasia ou agenesia dos meniscos, que isso aí vem, sem dúvida, hoje, ser mais valorizado pelo conhecimento e também o conhecimento de estruturação, de estabilidade do quadril, do joelho, do tornozelo, para depois você pensar em corrigir a dismetria e o eixo desse membro. Então, o Epitácio, muito bem lembrado, parabéns. Esse comentário tão importante, né? Porque às vezes você pensar assim, só alongar o fêmur é uma coisa teoricamente mais simples, né? Você botar um fixador linear no fêmur e alongar, ou você fazer uma epifisiodese, mais simples ainda. Mas esse paciente tem outras coisas que você pode estragar tudo se você começar a fuçar isso aí errado, né? Exato. Não é. Claro, né, sempre tentar fazer o menor possível, porque alongamento não é carinho, né, é uma cirurgia complexa, cheia de problemas, cheia de dificuldade, enfim. Tanto é que você vai no centro do Peire lá, você vê que o cara tem uma macroestrutura em todos os aspectos psicológicos e afetivos até que, porque ele sabe que o negócio é enrolado, né, porque a coisa é dura, né. É, não é simples, né? Não é um processo simples, né? Vocês têm boas estruturas no Hospital da Baleia, onde você trabalha, Epitácio, para fazer essa coisa mais multidisciplinar. Você acha que isso é importante? Tem uma demanda real? É frescura? O que que vocês acham sobre isso aí? Não, não é frescura de jeito nenhum. Isso é extremamente importante. Não é só a questão da reabilitação que eu falo aqui, do ponto de vista de fisioterapia motora ou fisioaquática, não. É do ponto de vista de psicológico. É bem interessante, muitas vezes, fazer um preparo psicológico do paciente e da família, antes mesmo do procedimento cirúrgico. A minha sorte aqui, como tem a CD Recife, então a gente tem suporte, né? Os pacientes que operam já encaminham para a CD, eu tenho esse suporte lá.
mas certamente a gente tem que ter todo esse respaldo, principalmente quando a gente considera aí, em relação também que a gente considerar as condições socioeconômicas do paciente, né? Então, às vezes é difícil o paciente até voltar para a gente, para fazer as revisões, as reavaliações. Isso é complicado. Teve paciente que eu operei aqui, que desapareceu, veio aparecer depois de 6 meses com o fixador. Isso, e ficou lá. Eu internei o paciente do SUS, esse, eu tive que internar, o paciente ficou lá até eu terminar o tratamento, porque não tinha condição. Então, a Eu, gente tem que eu, levar eu todos operei, esses aspectos. eu operei Sim. um cara aqui no Rio de Janeiro tem alguns anos. Eu estava na UFRJ na época, no hospital da UFRJ, e me doaram um fixador linear. A empresa tinha lançado e me doou um fixador linear para fazer um alongamento de tíbia. E aí eu fiz aquele mise-en-scène, estavam me doando o aparelho, eu estava super grato, eu não tinha nenhum material na época no hospital, fiz a tíbia. O cara veio na primeira ou segunda consulta, eu ensinei a rodar o aparelho e ele sumiu, né? Desapareceu. Aí eu, putz, né? Aquela coisa assim, pô, estraguei aqui, joguei fora um fixador, o cara não teve o mínimo cuidado. Resumindo, ele apareceu um ano e meio depois com um fixadorzinho na perna, assim, até bem cuidado. O que aconteceu, cara? Você estava aqui? Ah, doutor, eu fui preso 2 semanas depois. E aí eu alonguei até tirarem a chave de mim, eles tiraram a chavezinha L de mim, ele alongou até onde deu. Cara, e foi um milagre, ele alongou uns 4 centímetros, não ficou torto. Eu falei, pô, é isso aí, é condição socioeconômica, só que é do Rio de Janeiro. É um pouco mais complexo. Verdade. Não, André, mas isso acontece aqui em Minas também. A gente, nessa jornada aí de mais de 30 anos, né? A gente já passou por situações de pacientes que tinham um fixador como fonte de renda, tinham um fixador como fonte de motivação religiosa, foi o melhor cabo eleitoral de alguns vereadores. Então, assim, são vários os benefícios indiretos do alongamento. Mas, assim, o Epitácio falou bem, você também, André, lembrou bem, que o mais importante é a gente fazer uma boa seleção do paciente, né? Não é todo paciente que tem perfil para fazer um tratamento de alongamento com fixador de forma alguma. Infelizmente, a nível de Brasil, a nossa estrutura de reabilitação pós-operatória, fisioterapia, é péssima. Aqui a gente já tem uma estrutura própria, que o paciente já recebe orientações estando internado no hospital. A gente faz um controle dele, que felizmente a maioria segue, mas nem todos, por questões de sucesso. A gente faz um controle semanal, depois quinzenal, enquanto ele estiver fazendo alongamento. Depois que ele consegue o alongamento final, aí a gente passa o controle para ele fazer a manutenção do aparelho e os controles regulares, mas é um problema muito sério, um problema muito delicado. Eu tenho tido uma oportunidade muito boa, eu fui convidado recentemente para fazer algumas cirurgias na Rede Sara, e eu fico vendo como que essa estrutura ideal que a Rede Sara proporciona aos pacientes, né? Que o paciente ele já entra para lá com um perfil completamente interdisciplinarmente analisado, um paciente que é operado com o melhor material, um paciente que depois recebe uma reabilitação dentro dos padrões mais modernos. Então, a gente vê os resultados que esses pacientes têm realmente são bem melhores do que a maioria que está aí a nível de saúde pública. Dá uma inveja branca, né? Não tem jeito. Ah, sem dúvida. É, Pessoal, foi um prazer aqui estar com vocês. Espero poder repetir essa dose em algum momento. Vocês quer deixar alguma mensagem final, Wagner, depois Epitácio, para a gente poder encerrar nosso podcast? Bom, primeiro quero agradecer aí, um prazerão falar com você, André Epitácio, me dirigir aí ao podcast Spot. E eu quero fazer agora uma provocação. Todos nós fizemos, na nossa formação inicial, e até hoje os livros de medicina com relação ao exame físico, eles nos orientam de uma forma inadequada à mensuração de um membro a ser tratado. Aquela medida de espinha ilíaca anterosuperior até maléolo medial, ela se aplica àqueles pacientes que não têm malformações congênitas. Porque se você pega um paciente que tem uma hemielia, ele não vai ter
ossos do pé normais, ele não vai ter o talos, às vezes, ele não vai ter o calcânio. Então, eu tenho conversado isso muito aqui na nossa residência, nos nossos simpósios. A mensuração ela tem que ser feita assim, da espinha ilíaca antero-superior até a planta do pé, porque existem dismetrias de membro relativas ao tamanho dos ossos do pé. Então, fica aí a minha provocação para que a gente observe isso mais, para poder reformular alguns conceitos que já estão, na minha opinião, equivocados. E um abraço a todos, Epitácio, prazerão falar com você, a gente se encontra aí no Recall, que vai ser breve em Maceió. Quero convidar a todos, a Azam está promovendo aí o Recall em Maceió, agora no mês de abril, depois tem o Recomped de São Paulo, que vai ter a presença também do Dror Paley, que vai conversar muito sobre essa questão de dismetria, e aí eu acho que a Azam está fazendo um trabalho maravilhoso na atualização e nos métodos de correção, de alongamento e reconstrução. Um abraço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus. E aqui você bem breve, agradecer a SBOT pelo convite e agradecer a presença de vocês hoje aqui. Um grande abraço e boa tarde e até o próximo encontro. Obrigado a todos aí, obrigado, SBOT, pela oportunidade. Sempre que possível, a gente está à disposição. Grande abraço a todo mundo aí. Abraço, Brigitte. Boa tarde. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.